Olá, igreja, graça e paz, tudo bem com vocês? Estamos de volta com nossa disciplina de educação financeira e a Bíblia, né? Hoje estamos indo aí para a nossa segunda aula. Espero que vocês tenham podido absorver muita coisa boa, né, do que a gente passou na primeira aula, né, sobre os princípios bíblicos, né, sobre finanças, sobre dinheiro, né, o que a Bíblia nos ensina, a aplicabilidade disso na nossa vida, no nosso contexto atual, né, mesmo tendo sido escrita aí há milênios, né, a Bíblia se torna atualizada todos os dias, né, na aplicabilidade de nossas vidas. Então espero que aqueles princípios, né, possam ter surtido em nós, né, a, o que eles realmente precisam, né, mover, né, que é essa dependência de Deus, né, a o honrar a Deus através das nossas finanças, né, do nosso dinheiro, né, que a gente sabe que é dado por Ele, né? Então, espero que vocês possam ter feito também aquela aplicação prática, né, que foi muito mais uma questão de refletir, né, a atual situação, né, do contexto do dinheiro nas nossas vidas, né, e como algumas questões podem nos confrontar sobre, sobre esse manejar, né, do dinheiro, sobre o que realmente precisamos fazer, né, e como fazer, né, com o objetivo de honrar a Deus, tá bom? Então, antes de tudo, eu quero orar com vocês, né, para que a gente possa estar dando continuidade às nossas aulas, né? E é isso aí, vamos orar. Pai eterno, Deus soberano, obrigado, Senhor, porque acordamos hoje e tua mão poderosa tem sido estendida sobre nossas vidas, Deus. Gratos somos a ti, Deus, pela tua graça e por tudo que o Senhor tem nos oferecido, Pai. O Senhor tem nos dado. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo ar que respiramos, que nos dias atuais um, é algo tão precioso, nunca se tornou tão visível, né? A preciosidade do respirar, Deus. Obrigado, Pai. Obrigado porque em meio a tudo isso temos notícias de irmãos que se recuperam e saem do hospital. Temos notícia de pessoas que, em meio a tudo isso, têm conseguido suas vagas de emprego e temos visto, Deus, o teu operar e o teu agir. Ministre nossas vidas, Senhor, nesse momento, nesse tempo, possamos escutar a tua voz, aplicar os teus princípios na nossa vida, entendendo que tudo que somos e o que temos é do Senhor, é para ti e tem que levar glória e honra ao Senhor. Cuida de nós nesse momento, Pai. Isso que te pedimos, em nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Então, queridos, vamos lá. Hoje nós vamos aí partir para o tópico, né? Para o ponto orçamento pessoal. Nós vimos lá uma introdução ao objetivo, né? De forma mais rápida. Fomos para os princípios bíblicos, né? Sobre finanças, sobre dinheiro, né? Vimos a aplicabilidade dos princípios em nossas vidas, né? Espero que vocês tenham podido mergulhar um pouco nos, nos versículos, né, que foram disponibilizados, né, e que foram utilizados para trazer cada princípio. Isso é muito importante para que a gente possa, que eu possa, que vocês possam estarmos vendo o princípio de forma ímpar, de forma única, não é? A aplicabilidade do princípio tem que ser a partir do ponto, partindo do ponto de vista do que eu vejo e entendo, né, sobre a orientação do Espírito Santo, né, para a minha vida. Então, que vocês possam ter lido, né, e colocado em prática, né, cada princípio, ou então ter pedido a Deus a orientação, a sabedoria para estar colocando em prática cada princípio daquele, né, sobre finanças na nossa vida, né? Entendendo que aqueles princípios são um contexto muito maior,
né? Não é apenas para mim, mas é onde eu me encontro, minha família, meu ministério, né? Então, aqueles são alguns princípios, tá? Então, hoje a gente vai partir para uma parte mais prática, não tão teórica, do, da educação financeira, que é o orçamento pessoal, tá bom? Então, só ressaltando algumas coisas que a gente vai ver no orçamento pessoal, eles se encaixam também de forma é, 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 muito completa no orçamento familiar, que é a nossa próxima aula, tá? Mas tratando de orçamento, a gente dividia em pessoal e familiar porque muita gente não está no contexto de família e trata suas finanças isoladamente, não é? Então, vamos lá, vamos começar. Orçamento pessoal. Mas afinal, o que é orçamento? Não é? Então tá aí. Orçamento é parte de um plano financeiro que compreende a previsão de receitas e despesas futuras, né? Nós vimos lá as formulazinhas, né? De receitas maiores que despesas, igual a sossego. Vamos lá, vamos ver aqui. Igual a poupança e tranquilidade, né? As despesas maiores, né, do que os ganhos, do que as receitas, né? Se a gente tem uma despesa maior do que a receita, igual a dívidas e preocupações, né? Poupar igual a ter despesas desnecessárias igual a pobreza e escassez, né? Então, é mais ou menos isso o que o orçamento pessoal, o conceito está nos dizendo, né? Parte de um plano financeiro que compreende a previsão de receitas e de despesas futuras, né? Então aí, ó, receitas menos despesas, eles podem ter, essa equação pode ter dois resultados, né? O primeiro resultado é um saldo positivo, tá? Onde eu tenho o controle do que eu ganho e tenho o controle do que eu gasto, né? E essa equação é que a minha despesa é menor do que eu tenho como receita, menor do que eu ganho, menor do que a minha despesa é menor do que aquilo que eu ganho. Então, essa é a equação ideal, tá? Isso vai gerar para a gente um saldo positivo, ou seja, uma, a gente vai ter reserva de dinheiro, né? Ou pode ser o contrário, né? Se eu coloco minhas receitas menos minhas despesas, né? E essa equação aí, tá? A despesa ela é maior do que eu gasto mais do que eu ganho, eu vou ter um prejuízo, né? Essa conta não vai fechar, né? A gente vai estar no vermelho. A gente vai fechar o mês no vermelho, a gente vai fechar o ano no vermelho, né? Como a gente diz no meio financeiro, né? A gente vai fechar o caixa no prejuízo, tá? Então é difícil, né? A gente já viu as equações lá no começo, né? E essa equação aí é só para a gente entender que nem sempre um menos outro vai ser positivo, né? Muitas vezes vai ser prejuízo, tá? Então, aí para a gente entender receita, são os valores que eu tenho a receber, despesas, os valores que eu tenho a pagar, né? Saldo positivo, o que resta após os pagamentos que eu efetuei, né? Eu posso ter isso aí, essa visão de saldo positivo ou de prejuízo, já no meu planejamento financeiro, né? Se eu faço um controle orçamentário, né, das minhas despesas, das minhas receitas, e eu sei tudo que eu tenho para pagar quando eu recebo meu salário, por exemplo, né, eu já sei se eu vou estar no prejuízo ou se eu vou estar no lucro, né? Então, isso aí a gente tem uma visão prévia, né? Se a gente partir do princípio de que o orçamento ele é algo necessário. E o orçamento é o quê? É o plano financeiro, né? Esse planejamento financeiro que a gente pode fazer mesmo sem ter o dinheiro já em mãos. Eu posso fazer isso de modo projetando o futuro, tá? Eu posso, se eu tenho uma receita que eu sei que eu posso contar com ela todo mês, né?
eu vou trabalhar com aquela receita fixa, aquele valor de entrada fixo, né? Eu sei que eu posso contar com ele, mas eu já sei também quais são as minhas despesas, lógico, né? Vão ter despesas que vão aparecendo, né, à medida que o mês vai se alongando, né? Mas para isso a gente vai ver mais à frente, né? O que é que a gente pode fazer quanto a isso, tá? Esse plano, isso tá incluso aí nessa questão desse plano financeiro, esse planejamento financeiro, beleza? Então, nesse contexto aí de saber, né, o que é um orçamento, precisamos entender o que fazer para ter um orçamento saudável, né? Para isso, vamos abordar três pontos iniciais. Antes de trazer esses pontos, eu queria compartilhar com vocês o seguinte: qual o grande problema, né, que a gente encontra hoje de ter esse controle orçamentário, né? É, isso é um problema que vem, a gente pode usar no linguajar mais comum, isso vem de berço, né? Nós somos educados para vivermos em sociedade, nós somos educados para é, termos um lar, né? Para agirmos, né, de acordo com o que nossos pais nos direcionam a fazer, né? Somos educados para conviver em sociedades, né, num ambiente de trabalho, né? Em menor ou maior grau de instrução, todo mundo recebe a educação, né? Entendendo que educação, na maioria das vezes, não é passada num ambiente formal, ou seja, numa escola. Aí a gente vai abranger um ambiente educacional, né? Um educacional formal, né? Que é a questão de aprender disciplinas, né? Português, matemática, esse tipo de coisa. Então, se eu trago isso para uma educação informal, se eu me coloco numa educação informal, que é o que acontece na maior parte de nossa vida, né? E aí a gente pode até entender isso como um discipulado, né? Não só o discipulado cristão, né? Não só esse discipulado de levar outras pessoas ao evangelho, mas um discipulado de vida na vida, que é o que nossos pais fizeram conosco, né? E é o que nós fazemos com nossos filhos, né? Então, é esse tipo de educação. E nessa educação informal, muitas vezes não está abrangido, né, esse direcionamento financeiro. E essa falta de direcionamento, né, financeiro, né, essa ausência das pessoas que estão à frente do orçamento da casa entenderem que todo mundo precisa fazer parte, né, do planejamento financeiro daquela casa, né, isso intrinsecamente vai passar de pai para filho, né? Os pais vão tratar isso de modo isolado, né? Ou o pai ou a mãe, né? E o filho vai ver que vai começar uma vida, né? Talvez de forma desorganizada quando começar a ganhar o dinheiro dele, se ele não tivesse direcionamento, né? Então, esse orçamento, esse planejamento, ele se torna difícil nas nossas vidas, muitas vezes, porque nós não recebemos isso, né? Nós não recebemos esse direcionamento, não é verdade? E isso nos deixa meio sem norte, né? De como agir com o dinheiro, né? Para onde vai, como é que pode chegar, mas isso é reversível, tá? Algumas vezes é uma questão de eh, se educar financeiramente, buscando, como a gente viu lá na primeira aula, buscando a ajuda de quem a gente entende que realmente pode, né, trazer para a gente algo que some, né? É, um direcionamento inteligente, né? Um direcionamento que seja plausível, né? Ao que a gente vive e ao que a gente pode, né,
fazer com o nosso dinheiro, tá bom? Então, vamos abordar aí esses 3 pontos, né, iniciais para a gente entender um pouco, né, esse contexto de orçamento, né? Então a gente tem aí o planejamento financeiro, né? Tem o tópico aí de administração do dinheiro e o tópico de planejamento pessoal, tá? Num contexto geral, eles vão acabar que sendo muito parecidos, principalmente a parte de administração do dinheiro e planejamento pessoal, né? Eles vão ser muito redundantes, eles vão ser muito parecidos nas suas teorias, tá? A aplicabilidade dele, muitas vezes, ela não é vista de forma clara no agir, né? No tratar com o dinheiro. Então, realmente precisa de um olhar mais minucioso, né? Para a gente dividir isso aqui, tá? Eu só estou trazendo para vocês porque a gente precisa entender o que é cada ponto, tá bom? Não que vocês precisem aí estar agora no orçamento de vocês dividindo, olha, aqui é o planejamento financeiro, isso aqui faz parte da administração do dinheiro, isso aqui é a parte do planejamento pessoal. Não, mas que isso vocês possam ter como conceito geral, né? Entendendo que esses pontos aí precisam fazer parte, beleza? Então aí, dentro do planejamento financeiro, o que é que a gente pode ter como teoria, né? Para mim é o mais importante, né? É a chave para acabar com o estresse provocado pela falta do dinheiro. Quando eu planejo minha vida financeira, eu aumento minhas chances de poupar dinheiro. Planejar é decidir antecipadamente, né? Então, eu acho espetacular aí essa última frase, planejar é decidir antecipadamente, né? Se eu planejo, né, eu vou saber, né, com antecedência onde eu vou me encontrar, tá? Administração do dinheiro, né? Diante do planejamento financeiro, ou seja, para eu ter uma consciência de administrar meu dinheiro, eu preciso ter feito o meu planejamento, né? Então, diante do planejamento financeiro, direcionamos para onde vai e o que faremos com o dinheiro que chegou a minhas mãos ou a nossas mãos, né? Então, eu planejo, né? Diante do planejamento, eu administro. E nessa administração do dinheiro, existe aí o planejamento pessoal, né? Tem o planejamento financeiro, né? Como eu disse a vocês lá no início, algumas coisas do orçamento pessoal, eles vão abranger aí também o orçamento familiar. Então, esse planejamento financeiro, aí eu fazer a identificação lá, o que é receita e o que é despesa, né? Então, aí eu vou ter um planejamento. O que é que eu vou fazer com isso, tá? O que é que eu vou fazer com esse esse dinheiro quando ele chegar, né? O que é que eu vou fazer se faltar, né? Isso é uma realidade. E aí eu coloco a administração do dinheiro, né? Direciono para onde vai, né? O que eu quando chegar nas minhas mãos, né? O que eu vou fazer se faltar, né? Que a gente tem que fazer alguma coisa também, não é verdade? A gente não vai simplesmente faltar por faltar e a gente vai ficar sem fazer nada, né? Mas entendendo que eu não posso ser escravo do dinheiro, né? E também não posso ser escravo do tempo, né? Eu não posso colocar todas as minhas forças simplesmente para ganhar dinheiro, né? Isso não é bíblico, tá? Então, se a gente está tratando aqui de educação financeira e a Bíblia, a gente tem que direcionar conforme a Bíblia nos ensina, né? E deixar que o dinheiro seja nosso senhor, isso não é bíblico, né? E deixar que o tempo seja nosso senhor também não é bíblico. Nós precisamos utilizar o dinheiro, né, a nosso favor e o tempo também a nosso favor. Planejamento pessoal, né?
Nesse planejamento pessoal, né, e aí a gente pode até substituir por orçamento pessoal, né, eu identifico a ordem de importância, né, das despesas, dos investimentos, né, e passamos a partir daí, né, de forma correta, de forma racional, consciente, direcionar o dinheiro, né. Mas Douglas, como é que eu vou identificar a ordem de importância? Não é tudo para pagar? É tudo para pagar, né? Nós temos uma fonte de receita, muitas vezes, e temos várias, né, fontes de despesa. Mas eu preciso identificar, né, através do meu planejamento pessoal, a ordem de importância disso, né? E é essa ordem de importância que a gente vai ver agora à frente. Então, aí podemos dividir as despesas de maneira simples e objetivas em três. Só um parêntese aí. Nós estamos tratando aqui de educação financeira numa abordagem mais simples, tá, pessoal? Numa abordagem mais, numa linguagem mais cotidiana, né? O intuito é fazer com que todos, né, entendam, né, de forma prática e simples, né, o que fazer, né, para ter um orçamento equilibrado, né, para ter uma vida, né, financeira educada, para seguirmos princípios bíblicos, né, para aplicar isso nas nossas vidas, tá bom? Então, se a gente vai para se eu coloco para vocês aqui um contexto mais complicado, linguagens, né, empresariais, né, eu não vou estar somando, né, eu vou estar dividindo, até porque essas aulas iriam ficar, né, insuportáveis, tá? Então, o nosso objetivo é trazer numa linguagem mais cotidiana, mais comum, mais simples, né? Para que a gente possa realmente fazer disso algo que a gente consiga aplicar nos nossos dias, tá? No nosso modo de ser, no nosso modo de ver o dinheiro, tá bom? Então, vamos lá, dividir essas despesas assim de maneira simples e objetivas em três pontos, tá? A primeira são as despesas prioritárias. Tá? E o que é que pode abranger essas despesas prioritárias? Perdão, né? Então essas despesas prioritárias elas precisam ser ou consumir o máximo de 30% do meu orçamento, tá? Depois eu vou voltar aqui para explicar para vocês de onde surge esse valor de 30%, tá bom? Então nós temos aí nossas despesas relevantes que a gente pode enquadrar elas a consumir até 40% do nosso orçamento, tá? E as despesas irrelevantes para consumir aí 15% do nosso orçamento, tá? Então, vamos lá. De onde parte esse número? Despesas prioritárias 30%. Isso é mais ou menos o seguinte: se você chega numa instituição bancária para fazer um empréstimo, por exemplo, isso não é regra, tá? Mas via de regra acontece, né? Acontece para quem tem, por exemplo, para quem não tem um relacionamento bancário longo, né? De longo prazo, né? Não tem essa conta bancária aberta há muitos anos, né? Onde muitas vezes a gente já conhece o gerente, tem até o telefone particular do gerente, né? Então, se eu, pessoa comum, chego numa instituição bancária, né? E quero lá fazer um empréstimo, não é? Eu, o banco, o próprio sistema bancário, ele é previamente programado para calcular, né, sobre a informação do meu salário base, né, ou seja, do meu bruto, né, ele vai comprometer ali as parcelas em até 30% do meu orçamento, tá? É por isso que muitas vezes no financiamento imobiliário, né, onde o valor é mais elevado, a gente tem aí financiamento de 10 anos, né, 5 anos, depende muito
do nosso orçamento, né? Do que o nosso contra-cheque vai dizer lá para o sistema bancário. Né? Se eu tenho, por exemplo, tratando aí de números redondos, se eu tenho um salário de R$ 1.000, né, bruto, e eu chego no banco para fazer um orçamento, o banco vai, teoricamente, tá? Pode ser menos ou pode ser mais, né? Hoje em dia vai depender de alguns fatores, tá? Mas, via de regra, ele vai aí me dar uma parcela de no máximo R$ 300. Ele vai dizer, olha, eu te libero tanto, né, para você pagar em tantos meses de até R$ 300, tá? Tem muitas variáveis aí, tá, pessoal? Não é só isso, não. Mas via de regra funciona desse jeito, né? Essas despesas relevantes, né? As despesas relevantes, nós vamos ver mais à frente o que é que pode se enquadrar, né? E digo a vocês, isso é uma visão minha, tá? Uma visão minha do que poderia ser despesa prioritária, relevante ou irrelevante, né? Então essas despesas relevantes, né? Geralmente elas consomem uma parcela maior do nosso orçamento, tá? Então, vendo isso, a gente precisa disponibilizar para essas despesas, um valor maior, tá? Então, a gente vai ver mais na frente o que pode se enquadrar nessas despesas relevantes. Mas só para vocês entenderem, né, elas consomem uma parte maior do nosso orçamento, tá? Do nosso planejamento. E é interessante que elas realmente consumam, né? Porque até a questão de comprometimento de uma despesa prioritária, relevante, são diferentes, tá bom? E as despesas irrelevantes, né? 15% do orçamento. Essas despesas irrelevantes, teoricamente, né? E aí eu estou tentando passar para vocês de um modo bem simples. E eu vejo sobre o meu ponto de vista, a minha ótica, que essas despesas, o próprio nome já fala, né, 99% do que ela realmente é irrelevante, né? É aquela despesa que muitas vezes eu contraio, né, sem, é, sem necessidade, sem precisar, mas eu contraí, né? E por contrair, eu preciso pagar. E muitas vezes eu sou tão honesto comigo mesmo, algumas pessoas são tão honestas com elas mesmas, que já colocam lá no seu orçamento essas despesas irrelevantes, né? A gente vai ver mais na frente o que pode ser enquadrado aí como despesa irrelevante, né? Mas é interessante que se separe, até para que a gente não tenha, separe um pouco do orçamento, né? Para que a gente não tenha nenhuma surpresa, tá? Você pode aí trocar o nome irrelevante, né, por qualquer outro, tá? Ah, Douglas, eu vou trocar esse nome irrelevante aí por despesa desnecessária, por despesa ocasional, né? Você que sabe, tá bom? Tá, vamos lá. Então, então se a gente pega isso aí, 30% mais 40% mais 15%, mas Douglas, isso aí não dá 100%, né? Eu tenho lá um salário de R$ 1.000, mas eu não estou comprometido aqui nesse tipo de despesa, né? Eu não estou comprometendo meu salário completo. Ok, mas lembre-se que seu salário não deve ser única e exclusivamente para cobrir as suas despesas, para pagar, né, o que você contraiu. Você precisa ter uma educação financeira. Se a gente estivesse falando aqui só de pagamento de despesa, seria mais simples. Mas o nosso objetivo é trazer para vocês um método que seja para nosso crescimento, né? Educação, ela tem a gente fica no subconsciente que educação ela quer dizer crescimento, tá? A gente sobe degraus. Educação a gente, né, se eleva,
né? A gente não regride. À medida que a gente vai absorvendo a educação, a gente vai, né, subindo degraus, ok? Então, diante disso, a gente ainda precisa planejar o quê? Uma reserva de emergência, tá? Então, a reserva de emergência pode abranger 5% do orçamento, né? E temos ainda aí essas despesas diversas, né, que pode abranger 10% do orçamento. Isso é regra? Não. Você pode simplesmente mudar. Douglas, eu não quero minha reserva de emergência, ela vai ser maior do que minhas despesas diversas, né? Eu vou botar aí 10% do meu orçamento, né? Ou você pode simplesmente dizer, não, eu tenho meus compromissos fixos, minhas despesas relevantes e prioritárias, tá? Geralmente esse tipo de despesa são as despesas fixas. Então, você aí já tem uma parte do seu orçamento comprometido, mas todo o resto você quer direcionar para a sua reserva de emergência, tá bom? Então, você pode fazer isso? Pode fazer, tá? Mas entendendo que reserva de emergência também pode ser utilizada, por exemplo, eu coloquei aí 30% do meu orçamento na minha reserva de emergência. Mas aí o que é que acontece? O pneu do meu carro estourou, né? Rasgou o step, eu preciso ajeitar, porque eu vou utilizar o step, mas eu preciso repor. E eu tenho duas opções, né? Ou eu utilizo o cartão de crédito, ou eu utilizo a minha reserva de emergência, né? A minha orientação é tire da sua reserva de emergência, tá? Juros de cartão de crédito é algo absurdo. Então, se por uma eventualidade você não puder pagar, né, o cartão de crédito, né, a gente não sabe o dia de amanhã, você pode ter certeza que os juros vai ser absurdo, né? Muito, muito alto. Então, essa reserva de emergência aí são para vários fatores, né? São para despesas de saúde, né? Alguns problemas pessoais, né? Para ajudar alguém, tá? Então, isso aí cabe a você enquadrar o seu percentual dentro de cada despesa, tá? Isso é o norte que a gente dá, baseado em estudos, tá? Baseado no dia a dia, baseado na nossa experiência, beleza? Então, como eu disse lá, né, nós agora vamos ver tipos de despesas. Então aí, despesas prioritárias. Pessoal, volto a dizer, tá? Isso é uma visão minha. Isso é algo que eu entendo como enquadrada nesse tipo de despesa. Você pode ter outra visão, ok? Perfeito? Estamos combinado? Então vamos lá. Para mim, despesas prioritárias, o que é? Parcela do carro, né? Parcela da casa, né? Se você tiver um imóvel financiado, né? Ou do apartamento. Educação, né? Faculdade, escola das crianças, né? Um curso de aperfeiçoamento que vá me trazer benefício na minha vida profissional, ou até mesmo na minha vida ministerial, pessoal, né? Isso se encaixa aí na parte de educação, impostos, né? E algum outro que você possa ter que entenda que é uma despesa prioritária. Eu trouxe aí alguns exemplos, mas existe aí uma infinidade de coisas, tá bom? Relevantes. Então vamos lá. Cartão de crédito, né? Empréstimo bancário, etc. Né? E aí você pode estar se perguntando, mas poxa, cartão de crédito, empréstimo bancário como relevante? É, vamos lá. Volto a dizer, da minha perspectiva, tá? E eu vou agora explicar por quê. Eu tenho que entender que isso aí, como eu tinha falado no slide anterior, essas aí são teoricamente despesas fixas, tá bom? Mas por que a gente divide como prioritárias e relevantes? Seguinte, se eu deixo de pagar a parcela do meu carro, três parcelas do meu carro, né?
tudo indica que a financeira vai colocar esse carro em busca e apreensão, não é? Então, além de eu ter a despesa financeira, o problema financeiro já criado, eu possivelmente vou perder o carro, não é? Então, a gente pode colocar isso aí na questão de um parcelamento da casa, esse financiamento imobiliário, tá? Se eu tenho esse financiamento imobiliário e deixo de pagar, primeiro, não é que restabelecer esse pagamento é algo que gera juros muito altos, né? Segundo, que dependendo do contrato que você fez com o banco, né, dependendo do tipo de contrato, né, que você formalizou, né, o atraso em determinada quantidade de parcelas pode gerar para você a perda desse financiamento, tá? E aí você perdendo o financiamento, volto a dizer, tá? Dependendo do contrato que foi estabelecido com o banco, tá? Você vai perder o financiamento, você automaticamente vai perder o imóvel e vai perder o valor que você já pagou, né? Algumas vezes em juízo a gente até consegue reaver, né, parte do valor pago, mas nunca na sua totalidade, nunca, né? Educação, né? Educação aí eu coloquei como prioritária, visando muito mais a questão da educação dos nossos filhos, né? Educação infantil, fundamental. Para mim é prioritária? Sempre foi, tá? Então, se eu deixo de pagar, consequentemente, quem vai sofrer as consequências disso, tudo indica que vai ser meu filho, né? E aí, possivelmente, a escola vai barrar, dependendo da escola, né? Vai barrar a criança de frequentar as aulas, até você regularizar, né? Acontece? Acontece, né? Em algumas situações de escolas menores, escolas, né, que a gente chama de escolas de bairro, digamos assim, onde são escolas menores, a possibilidade de negociar essa dívida, né, e a criança continuar frequentando é bem maior do que numa escola de grande porte, tá? Então, é algo que vai ser frustrante para a criança, né, vai gerar um trauma assim bem difícil de ser tratado, né? Pelo menos na nossa limitação, né, de conhecimento psicológico, vai ser bem difícil de ser tratado, né? Como é que você vai explicar à criança que ela não vai mais frequentar a escola, ela não vai mais ver os amiguinhos dela, né? Porque você está passando por uma situação financeira complicada e você escolheu pagar aí o cartão de crédito, né? Então, é mais ou menos isso, tá bom? Impostos, né? A gente tem aí problemas com impostos, né? Dependendo da gravidade, né? O município, o estado, ele pode até tomar o nosso bem, né? Isso é uma realidade, isso não é ficção, né? Então, se eu deixo de pagar IPTU aí, né? E acumulo aí durante anos, o estado ele pode sim requerer o nosso bem, tá? Mas muitas vezes por se tratar de, né, casas pequenas que não gerem muito lucro para o Estado, eles vão deixando isso acumular. Mas pode ter certeza que uma hora a conta chega, né? E muitas vezes essa conta chega em um momento em que a gente está mais vulnerável, tá? Então a gente precisa vigiar quanto a isso também. Então, por que eu coloquei cartão de crédito e empréstimo bancário como despesas relevantes, né? São despesas fixas? Sim. Precisam estar dentro do meu planejamento, dentro do meu orçamento? Precisam estar e precisam ser pagas, né? Todas as dívidas elas devem ser honradas, né? Mas em determinados momentos, né, vai se fazer necessário esse direcionamento de prioridades, tá bom? Então eu coloco como relevante porque eu falei lá, juro de cartão de crédito é altíssimo, né? Mas a falta do pagamento do cartão não vai gerar para você, né, pelo menos, né, a curto prazo, a perda de algum bem, né, ou a falta de um empréstimo bancário, né. A falta de pagamento desse tipo de despesa, ela vai gerar
o acúmulo de juros, né, a cobrança financeira, mas é algo que você pode negociar e em algumas situações você consegue negociar até o valor original, né? Isso não é via de regra, tá? Isso não é regra. Isso não se aplica a toda a negociação. Isso depende de instituição para instituição. Cada instituição tem seu modo operandi de fazer as negociações. Mas em algumas situações você consegue negociar a despesa desses, né, no seu valor original, né, sem ter, né, o problema de perda de algum bem, tá bom? Então é por isso que eu coloquei essas despesas aí. Então vamos lá, despesas irrelevantes. Do meu ponto de vista, tá certo? Do ponto de vista de Douglas, despesas irrelevantes podem estar enquadradas, né, nesses tipos aí, né? Uber, eu coloquei Uber aí, mas seja aplicativo de mobilidade, seja qual for que você utilize, né? Sapatos e roupas, né? Lógico, a gente precisa, mas eu coloquei entre parênteses sempre, né? Tem gente que acha que sempre precisa de roupa ou de sapato, né? Eu não quero eh, a- me limitar aqui a se é homem ou mulher, né? Mas tem gente que acredita que precisa comprar roupa e sapato todo mês, né? Cinemas, pizza, lanche, presente, salão, né? É, então, Gi, me perdoe, né? Colocar aí salão como um exemplo, né? Mas é aquela pessoa que gasta, de repente, está gastando aí mais do que realmente precisa todo mês, tá bom? Amo a senhora, viu? Tamo junto, Deus abençoe. Mas aí, pessoal, por que eu coloquei aí como despesas irrelevantes? Porque se você parar e analisar friamente, são despesas que não vão eh, gerar crescimento, né, pessoal, não vão gerar crescimento espiritual, não vão gerar crescimento na parte de agregar bem, né, para a gente, né? Ou seja, se eu gasto com Uber, né, onde talvez eu não precisasse gastar, eu vou estar talvez no outro dia arrependido de ter feito, né? Sapatos e roupas, né? Então, isso aí muitas vezes são coisas que nos suprem é, momentaneamente, né? A gente pode, inclusive, colocar essas despesas irrelevantes como repentes de felicidade, momentos de felicidade, né? Eu satisfaço o meu desejo de fazer aquilo, né? Tenho aquela felicidade miojo, né? Aquela felicidade instantânea, né? Mas no outro dia, quando eu vou para a ponta do lápis, né? Eu digo, putz, eu poderia ter deixado de comer aquela pizza, eu poderia ter deixado de tomar aquele refrigerante, eu não precisava ter comprado esse sapato esse mês, né? Eu poderia ter deixado, além de ter feito salão 4 vezes no mês, eu poderia ter feito só 2, tá? Então, é por isso que elas se tornam irrelevantes, tá? E em alguns momentos elas se tornam até descontroladas, né? E aí elas consomem um valor do nosso orçamento muito maior do que deveria. E despesas diversas, né, a gente pode enquadrar aí, né, sendo redundante, né, cinemas, passeios, que são coisas que a gente faz, mas que a gente precisa fazer de modo planejado, né? A gente precisa, vou no cinema, tá? Deixa eu analisar meu orçamento, ver se cabe aqui eu botar o cinema no cartão ou se eu vou pagar à vista, né? Eu vou fazer esse passeio, tá bom? Eu vou precisar me deslocar. Deixa eu ver se cabe no meu orçamento, né? A gente tem que fazer essa análise, ser criterioso, porque o único responsável por isso somos nós, né? E na maioria das vezes a gente não consegue captar o recurso necessário para abranger aquela despesa que foi feita descontroladamente, tá bom? Então, analisando lá o orçamento, a gente pode olhar, né, da seguinte forma: isso aí é o famoso gráfico de pizza, tá?
A gente utiliza muito isso, né, no ramo contábil, financeiro, né, análise de investimento, análise de um monte de coisa. Então, assim, isso no setor financeiro, no setor contábil, administrativo, a gente utiliza muito, mas muito mesmo, tá? E tem vários tipos de gráficos para serem utilizados de diversas maneiras, tá bom? Então aí, ó, se eu olho o meu orçamento, né, de acordo com aqueles valores iniciais que a gente colocou, né, prioritária, consumir 30%, relevante 40%, né, irrelevante 15%, reserva de emergência 5%, despesas diversas 10%, a gente vai ver como esse orçamento ele está empenhado de um modo mais efetivo, não é verdade? Putz, olha aí, ó, consumir quase metade da pizza com despesas relevantes, né? Onde eu poderia ter diminuído, né? Vou me programar para diminuir, tá? É, vou terminar minha despesa prioritária, tá lá a parcela do carro, vou terminar de pagar o carro esse ano, não vou trocar o carro, vou esperar, né? Então aquele valor que eu tinha para despesa, para a parcela do carro, eu começo a colocar onde na minha reserva de emergência, né? Vou aumentar o meu percentual da reserva de emergência, tá bom? E eu vou ver se a gente consegue encaixar aí posteriormente uma aula de o que fazer com essa reserva de emergência. Por exemplo, é muito comum a gente pegar essa reserva de emergência, né, e de um modo mais clássico, né, a gente colocar na poupança, né? Será que é uma boa poupança, né? Será que a gente consegue colocar esse dinheiro num local onde ele seja guardado de maneira mais eficiente, né? E aí a gente tem a questão de investimento, né? Mas eu não quero me aprofundar com vocês agora não, não é o objetivo, mas é algo que se der a gente encaixa aí, né, no final das aulas, tá ok? Então é isso aí, olhando de uma forma ampla, a gente consegue ver, né, onde está encaixado, né, a quantidade maior das minhas despesas. E diante de tudo isso, né, o que é a Bíblia, né, nos fala sobre orçamento pessoal? Né? A gente já viu lá na primeira aula que a gente já viu lá na primeira aula princípios bíblicos sobre finanças, tá bom? Então a gente vai aí tentar trazer agora o que a Bíblia fala sobre orçamento pessoal, né? Sobre dinheiro sendo administrado por mim, tá bom? Primeiro, vamos lá. É possível ter uma vida financeira equilibrada? Sim, é possível. A Bíblia muito nos fala sobre dinheiro, né? E Deus sabia, né? Em sua onisciência, Deus sempre soube, né, que isso. Vamos lá, desculpa, pessoal. Deus sempre soube, né, em sua onisciência, que isso seria um ponto, né, um assunto onde iriam surgir muitas dúvidas no meio do seu povo, né? E a gente tem que entender o seguinte: esse assunto de dinheiro, ele não é um assunto onde se levantam questionamentos no mundo secular, né? Pelo menos não sobre a forma de utilizar. A maioria das pessoas não está preocupada, né? Se eu pago minha dívida ou deixo de pagar, tá? A gente traz isso como preocupação, entendendo que nós somos imagem e semelhança de Deus, né? Então precisamos honrar o Senhor com tudo que temos, com tudo que somos e com tudo que fazemos, não é? Então, se eu trabalho bem meu orçamento pessoal, a tendência é que eu tenha uma vida financeira equilibrada, tá bom? E para isso muitas vezes é preciso abdicar, né, de determinadas coisas. Preciso entender que eu consigo viver sem aquilo. Eu consigo viver sem determinado item,
né, ou serviço que me traga um pouco mais de luxo, né? Muitas vezes, como a gente falou lá na primeira aula, é preciso apertar o cinto mesmo, tá? Então, sabendo Deus que isso, né, seria um ponto, né, um assunto, né, de muitos questionamentos no meio do seu povo, né? Olha aí, ele fez questão de colocar aí nas Escrituras Sagradas, né, aproximadamente 2.350 versículos falando sobre contexto de dinheiro, tá? Isso aí não é informação minha, né? Isso é uma pesquisa realizada aí por esse cidadão, Howard Dayton, né? Escritor americano, autor do livro O Seu Dinheiro, tá bom? Existe esse livro em PDF, né? Se você depois quiser aí, é um livro bem extenso, tá? Mas vale a pena dar uma lida, tá bom? Então, nessa perspectiva de o que a Bíblia nos fala sobre orçamento pessoal, nós aí temos, né, 10 princípios bíblicos, né, para uma educação financeira, né? Então, isso aí já faz parte da aplicação prática, tá? Leia e medite nessas passagens bíblicas e faça uma autoavaliação de como está o seu orçamento pessoal. Lembra que lá, no final da primeira aula, a gente deixou com uma aplicação prática você fazer um autoquestionamento, né? Então faça também esse autoquestionamento, né? Como está a sua vida financeira, pessoal, seu orçamento, né? Então nós temos aí primeiro princípio, né? Não ame o dinheiro, né? Tá lá em 1 Timóteo 6:10, né? Não seja servo do dinheiro, Mateus 6:24. Planeje seus gastos, né? Lucas 14:28. Inclusive a gente trouxe esse exemplo lá na primeira aula, né? Sobre a pessoa, o homem que vai planejar a construção, né? De uma torre, tá bom? Então planeje seus gastos, né? Gaste no que importa, né? Então a gente vai encontrar esse amparo aí lá em Isaías 55:2. Trabalhe como para Deus, né? Ou seja, trabalhe como você trabalharia para Deus. Trabalhe no seu ambiente secular, no seu trabalho secular, como você trabalharia para Deus, com honestidade, integridade, honra, tá? Com cautela, tá bom? Com ética. Então, Colossenses 3, 23, 24 vai nos trazer a reflexão isso, né? Contente-se com o que tem. A gente abordou isso lá na primeira aula, tá? Se eu não me engano, a gente utilizou o mesmo texto, Hebreus 13, 5, tá bom? Então, vê lá o que o autor de Hebreus tem a passar para você, né? Nesse versículo, não é? Nessa perspectiva de contente-se com o que você tem, com o que você ganha, né? Não deseje mais, né, do que você possa pagar, né? E aí a gente traz à tona aquela nossa primeira, né? A nosso primeiro versículo, né? Nossa primeira passagem bíblica vista lá na primeira aula, né? Que foi Provérbios 30, 7 e 9. Duas coisas peço que me deis antes que eu morra. Mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Não me deis nem pobreza nem riqueza. Dá-me apenas o necessário, né? Se não, tendo demais, eu te negaria e te deixaria e diria quem é o Senhor. Se eu ficar pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. Tá bom? Então, contente-se com o que tem. Cuidado para que o seu desejo de ter mais não seja uma ferramenta, né, que o diabo tem colocado em sua mente, né, de forma desorganizada, desordenada. Lembrando que a vontade de ter uma vida financeira, não é, mais robusta, né, mais equilibrada, ganhar um pouco mais, né? Isso não é pecado, tá? O pecado está em como a gente vai desejar isso. O que é que a gente vai sacrificar para que isso aconteça, tá? Então, se eu não me contento com o que eu tenho e para ganhar mais, eu vou lá e vou sacrificar
a minha vida pessoal, a minha vida com Deus, minha família, né? Eu vou sacrificar os meus princípios, eu vou desonrar a Deus, então cuidado, tá bom? Vai lá para Provérbios 37, faz, vamos trazer de volta aquele desafio. Será que a gente pode fazer dessa oração de Salomão a nossa oração, né? Tome cuidado em desejar ser rico, né? 1 Timóteo 6,9 vai nos remeter a isso, mas lá Provérbios, né, 37,9 já vai trazer também esse questionamento, né? Se eu desejo ter demais. Honre a Deus com os seus bens, tá? Na verdade, a gente precisa honrar a Deus com tudo que a gente tem, com tudo que a gente é, não é verdade? Então, Provérbios 39, 10 vai nos remeter a esse compromisso de honrar a Deus com os nossos bens, né? Lembrando que eu honro a Deus a partir do momento em que eu faço, né, o que Ele deseja, né? Eu vivo conforme a orientação dele, né? Eu honro alguém quando eu faço o que essa pessoa, né, deseja, né, que eu faça, não é verdade? Não viva ansioso, né? Na atualidade é difícil, muito difícil. Temos passado dias complicados, mas precisamos trabalhar essa ansiedade também, tá? E se for preciso, procure ajuda, né? Busque ajuda, porque em algumas situações a gente não consegue passar por isso sozinho. A gente precisa de alguém que tenha essa expertise, né, de nos orientar, né, nos conduzir a sair desse caminho, sair desse abismo, tá? E então procure pessoas que sejam tementes a Deus, pessoas que entendam realmente do que estão falando, tá bom? Então eu me atrevo aí a dizer, né, a usar nomes, né, assim, do nosso contexto de Igreja Batista Oásis, né, nós temos pessoas muito capacitadas, né, nossa irmã Nilce e nossa irmã Nayara, né, então, nosso contexto de BO, né, são pessoas que entendem do que vão falar a você, né, e são pessoas tementes ao Senhor. E pode ter certeza que são pessoas que têm a ética como um princípio de vida, tá bom? Então, o último e não menos importante, não sendo último porque se esgotaram as referências, confie em Deus. Confie no Senhor, né? E todas as outras coisas, né, serão estabelecidas na sua vida financeira, no seu orçamento. Pessoal, antes de a gente ir aí para os próximos slides da aplicação prática, vocês podem estar se questionando, Douglas, mas você não colocou lá o dízimo, né, lá no tipo de despesa, tá? Não coloquei de forma proposital. Eu não sei o que se passa no seu coração, né? Eu não sei como você trabalha dizimar no seu coração. Eu não sei se isso para você é peso ou se isso para você é contentamento. Dependendo de onde isso se encontre no seu coração, é que você vai estabelecer se ela é uma despesa prioritária, se você vai colocar ela no top 5, lá no topo da sua lista, né? O seu dízimo, o seu devolver aos cofres do Senhor o que ele já tem acrescentado a você, né? Ou se para você é uma despesa irrelevante. Eu não sei o que se passa no seu coração, tá bom? Mas nós vamos ter tempo para abordar esse assunto na última aula, tá ok? Então, faça uma análise pessoal, né? Analise seu coração, né? Veja como você está com esse princípio de dizimar e veja se isso para você é algo tranquilo, é algo que não traz peso, né? Se traz peso, né? Existe aí uma barreira que foi levantada, então você precisa encontrar
formas de derrubar essa barreira, né? E você é que vai estabelecer onde os seus dízimos e suas ofertas vão se encontrar naquelas despesas. Se elas vão ser despesas prioritárias, relevantes e irrelevantes, né? Então, isso é um assunto que tem que ser tratado entre você e Deus, tá bom? Para a gente não se alongar muito, tem aí, identifique abaixo baseado nos exemplos dos 3 tipos de despesas, quais são as que têm feito parte do seu orçamento, tá bom? Então eu vou ver se eu mando aí uma tabelinha dessa para pela lista de transmissão da igreja, para que você possa relacionar suas despesas, o que você entende que é despesa prioritária, relevante ou irrelevante, né? E aí depois você pode treinar, né, a formulação de um orçamento pessoal. Aí onde tem receitas e despesas vão ser tudo que entra para você de dinheiro, tá bom? É tudo que está entrando. Os seus gastos e as suas despesas é tudo que você tudo que vai sair, tudo que você tem a pagar, tá bom? Então você vai somar tudo e colocar aí os valores totais. Dentro disso, você vai fazer o que a gente viu lá no começo da aula, você vai diminuir, né, a sua receita da sua despesa e vai colocar aí o seu saldo acumulado ou prejuízo, tá bom? Esse número pode ser positivo ou pode ser negativo. Isso vai depender do volume que você tem em cada item, tá bom? Se for positivo, beleza, sua saúde financeira está em dias, né? Mantenha, vigie. Se esse saldo acumulado for negativo, né? Então você está aí no prejuízo, né? Você precisa encontrar qual é o gargalo, o que é que está gerando esse prejuízo, né? Quais são as despesas que você pode tirar do seu orçamento, né? O que é que você pode deixar de comprar, onde você pode deixar de gastar, né? E muitas vezes aí esses gastos, essas despesas, elas são naquelas, né, irrelevantes, ou seja, tem ali ou até desnecessárias, né, uma pipoca, né, um sorvete no meio da rua, um refrigerante porque está calor demais, ou porque é domingo, aquela pizza porque é sexta-feira, tá bom? Então reorganiza aí o seu orçamento, beleza? E só trazendo aí alguns exemplos, né, de tipos de rendas, né, ou receitas e tipos de despesas, né? O que é que eu entendo como receita? É aí, primeiro, meu salário, que eu tenho como salário físico, 13º também entra na minha receita anual, né? Férias também entra na minha receita anual, comissões entra na minha receita, pode ser de forma mensal, semestral, bimestral, anual, né? Depende de quem trabalha aí na área de vendas ou com metas, né? Se você tem casa alugada, isso entra também como receita, né? Para que você, de repente, né, com essa receita você quite lá a parcela do seu imóvel, né, do financiamento, né? Resgate de investimentos, lembra que eu falei da questão de investimento? Então, resgate de investimentos, né? Isso é algo que a gente precisa se aprofundar um pouco mais, mas entra como receita também, tá? Lembrando que se essa parte de resgate de investimentos não é o que você aplicou, tá bom? É o que rendeu de juros para você, o que veio de rendimento, tá bom? Fora o valor aplicado. E outros tipos que você possa vir a ter como receita, tá bom? E nas despesas nós temos aí habitação, né? Dentro de habitação nós podemos ter aí parcela do imóvel, né? Vários outros tipos de despesas que existem dentro de uma casa, como alimentação, transporte, compras, cuidados pessoais, né? A própria educação, saúde, né? Que às vezes a gente não reserva nada para nossa saúde, né? E hoje a gente vê o quanto é importante a gente ter essa reserva de emergência, tá bom? Entretenimento, né? Entra como despesa. Você que vai enquadrar a despesa no tipo que você achar mais viável para a sua vida financeira, tá bom? Né? E despesas financeiras. Lembrando que despesas financeiras aí é um mundo muito grande, tá? Mas só de forma bem simples, eu tenho aí juros com cartão de crédito, né? Eu tenho aí tarifa bancária, né? Eu tenho aí, por exemplo, se eu tenho a parte de investimento, eu tenho que pagar uma corretagem,
né? Isso aí já é um assunto mais aprofundado, mas isso é despesa financeira, tá bom? Então, espero que a gente tenha podido esclarecer um pouco para vocês sobre a parte de orçamento pessoal, né? Na próxima aula a gente vai estar aí com orçamento familiar, né? Entendendo como a família pode trabalhar junta nesse planejamento financeiro, tá bom? E que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. E qualquer dúvida a gente está à disposição. Manda no WhatsApp, né? Digita aí na página do YouTube e à medida do possível a gente vai respondendo, tá bom? Então faz contato comigo. Quem tiver meu telefone tem livre acesso, ok? Então, queridos, Deus abençoe. Vamos orar e finalizar aí essa aula. Pai amado, Deus querido, obrigado, Senhor, porque tu nos conduziste até aqui. Obrigado, Deus, porque a tua palavra vem nos ensinar que tudo que devemos ser, fazer ou ter precisa levar honra e glória ao Senhor, Pai. Possamos entender isso e aplicar de forma prática, Deus, através de nossas finanças, de nossos compromissos. Deus, que algo que muitas vezes é uma luta em nossos corações, dizimar, ofertar. Deus, que o Senhor possa estar trazendo controle, Deus, sobre nossas finanças, para que possamos estar honrando ao Senhor com nossos dízimos, com nossas ofertas, entendendo que esse valor é utilizado, Pai, para abençoar a vida daqueles que resolveram no Senhor dedicar a sua vida à tua obra, exclusivamente, Deus. Então, nos conduz, Senhor, na tua sabedoria, no teu discernimento, que teu Espírito Santo possa cuidar de nós e falar aos nossos corações o direcionamento que o Senhor deseja para nossa vida financeira. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, queridos. Até a próxima.